Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar do artigo de Carolina Belin e Manuela Albuquerque sobre doenças negligenciadas. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O artigo ele fala de mosquitos e repelentes, mas também apresenta uma ferramenta capaz de prever a presença de mosquitos com até 7 dias de antecedência. A tecnologia foi lançada em 2022 nos Estados Unidos por uma fabricante mundial de produtos para cuidados com a pele, controle de pragas e soluções de limpeza. E desde fevereiro desse ano está disponível no Brasil. Com parceiros como o Google Cloud e o Climate Engine, a ferramenta combina conhecimentos sobre o ciclo de vida dos insetos e dados climáticos detalhados. Um algoritmo, então, traduz bilhões de dados meteorológicos em informação. A informação é inserida no modelo que considera o ciclo de vida de um mosquito, desde quando ele põe os ovos até chegar a picar um humano. E assim, a gente tem uma previsão codificada por cores. A marca tem a intenção de incentivar o uso do repelente que produz, mas de fato foi preciso investir tempo e dinheiro na pesquisa. A empresa afirma ainda que é a missão do grupo ajudar a prevenir doenças como Zika, chikungunya, dengue e malária. As doenças tropicais negligenciadas, elas recebem essa denominação pela Organização Mundial de Saúde e afetam 1,65 bilhão de pessoas em todo o mundo e de forma desproporcional. Atingem principalmente habitantes de áreas onde o acesso à água, saneamento e cuidados com saúde são inadequados. De acordo com o último relatório da Organização das Nações Unidas, em 2021, 179 países notificaram pelo menos um caso de doença tropical negligenciada, mas apenas 16 deles concentram 80% de todos os registros. Causados por vírus, bactérias e protozoários, essas doenças elas trazem a denominação negligenciada como consequência de serem as patologias que recebem menos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos. Lançar mão de abordagens inovadoras para combatê-las vai ao encontro do que propôs a OMS em um programa específico, que busca reduzir as estatísticas de uma maneira geral e até mesmo erradicar algumas doenças até o ano de 2030. Camila, no Brasil, a gente já tem soluções tecnológicas que possam auxiliar, por exemplo, na prevenção e diagnóstico de doenças negligenciadas? Então, Laura, aqui no Brasil a gente tem o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que conduz o estudo Aprendizado de Máquina para Predição de Infecção por Doença de Chagas em áreas rurais do Brasil. A doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Sua transmissão se dá geralmente pelo contato com as fezes do triatomínio, popularmente conhecido como inseto barbeiro. Na fase aguda, a doença tem poucos sintomas, como edema e febre. Na fase crônica, pode causar insuficiência cardíaca e afetar o sistema gastrointestinal. Apesar de ter sido descoberta há mais de um século, ainda não há vacina contra a doença de Chagas. Uma das principais dificuldades é o diagnóstico, já que ela afeta especialmente pessoas com acesso restrito aos serviços de saúde. Os pesquisadores do laboratório desenvolveram um algoritmo de aprendizado de máquina para prever o risco da doença baseado em 5 fatores: idade, sexo, moradia, histórico de picadura por um tripanomínio e histórico familiar da doença. A pesquisa foi realizada em uma região endêmica de Minas Gerais. Embora o estudo ainda não tenha sido publicado, o diretor do laboratório, Alexandre Chiavegato Filho, está bastante otimista com os resultados considerados promissores. Ele conta também que existe o exame sorológico que permite o diagnóstico. O problema é que nem todas as regiões do Brasil têm acesso a esse tipo de exame. Ele explica que o algoritmo do laboratório aprendeu muito bem a identificar os riscos de cada paciente e o momento de priorizá-lo para fazer o exame, já que eles tinham a identificação do paciente com alto risco.
Com a ferramenta, segundo o pesquisador, será possível melhorar a eficácia do diagnóstico e potencialmente trazer economia ao custo de testagem. Junto com a doença de Chagas, malária e dengue são as mais prevalentes no Brasil. E falando em dengue, a gente também tem a zika e a chikungunya, que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em 2015, tivemos os primeiros casos de zika detectados no Brasil e meses depois ficou comprovada a relação entre a infecção e o nascimento de bebês com anomalias congênitas, especialmente na região Nordeste. E foi justamente nesse contexto que nasceu a plataforma Zika, para aprimorar o conhecimento científico e fornecer informações de apoio para a tomada de medidas de saúde pública no enfrentamento dessa trinca de arboviroses. Jonas, você pode trazer detalhes sobre a plataforma e como ela tem ajudado aqui no enfrentamento da Zika? Bom, Laura, a plataforma é coordenada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde. A equipe conta com 40 profissionais de áreas distintas para trazer respostas a partir da análise integrada de diferentes bases de dados administrativos nacionais, sociais e de saúde. Entre eles está a doutora em matemática Juliane Fonseca de Oliveira. Ela conta como foi elaborar um algoritmo capaz de ler e interpretar prontuários e laudos médicos para classificar casos de síndrome congênita de Zika, que causa microcefalia e outras complicações neurológicas. De acordo com Juliane, seria necessário um médico para ler a base de dados, ver todas as descrições para cada criança e dizer realmente se essa criança foi acometida pela síndrome da Zika congênita. E por não ter essa capacidade, aplica um algoritmo de IA para classificar esses casos. O algoritmo consegue entender as características da mãe, do período gestacional, da criança e ajuda nessa situação de acelerar o diagnóstico e passar para a família. A acurácia da ferramenta foi de 83% para prontuários e laudos com informações textuais e 76% naqueles sem informações textuais. Juliane enxerga um grande potencial de contribuição de inovações na redução do gargalo, que são as etapas de detecção e de tratamento de doenças negligenciadas. Contudo, a pesquisadora lamenta a carência de financiamento para estudos na área. Ela explica que tentaram mapear a rede de conhecimento e fazer uma análise entre países, porque diversos países têm se interessado pelas arboviroses. Apesar de terem afetado uma área onde o mosquito é mais abundante, elas podem se espalhar. O aquecimento global, as questões climáticas podem favorecer com que o mosquito vá para outros locais. A pesquisadora lembra que nesse contexto, os esforços são empenhados para conter momentos de crise, não para preveni-los. Você tem no período da epidemia da Zika um boom de estudos. Depois, voltamos ao cenário onde toda a produção de conhecimento é muito condicionada a recursos. Isso é um fato. Uma doença negligenciada não é como a Covid-19, que teve os processos acelerados para ter uma boa detecção, vacina e tratamento. É sempre mais difícil conseguirem recursos para estudar esse tipo de doença. Vem também da USP outra ferramenta para o combate a doenças negligenciadas, um programa de computador que faz o monitoramento de áreas propensas à infestação pelo Aedes aegypti, a partir de imagens aéreas de caixas da água e piscinas em áreas abertas. A pesquisa, apoiada pela FAPESP, teve o envolvimento também de profissionais da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e da Superintendência de Controles de Endemias, a SUSEM, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. O ponto de partida foi apresentar imagens de satélite para um algoritmo de computador e fazer com que ele identificasse quais continham instalações de piscina e caixa d'água. Em um segundo momento, foi feita uma delimitação das regiões caracterizadas por diferentes contextos econômicos. Um drone com uma câmera de alta resolução sobrevoou essas áreas e tirou uma série de fotos, criando um banco de dados. Após a transferência de aprendizado, o modelo alcançou uma precisão de 90,23% para a detecção de piscinas e de 87,53% para de caixas d'água expostas. Hoje, a tecnologia ainda não consegue dizer se as estruturas estão devidamente vedadas ou tratadas, mas os pesquisadores acreditam que a metodologia pode ser aprimorada para diferenciar estruturas bem cuidadas daquelas que de fato serviriam como criadouros de mosquitos. Esse refino traria ainda mais confiança para a ferramenta embasar medidas de saúde pública. A Camila trouxe o exemplo de Chagas, o Jonas falou da Zika, mas existem ainda outros exemplos de aplicação de inteligência artificial dentro de instituições públicas. Na Fiocruz, pesquisadores desenvolveram um algoritmo capaz de ajudar médicos a identificarem a hanseníase. A ferramenta é chamada de AI for Leprosy e foi desenvolvida em parceria com a Microsoft e a Fundação Novartis e combina a análise fotográfica de lesões na pele com dados clínicos dos pacientes. O modelo é capaz de diferenciar variações sutis de tons e apresentou uma acurácia de 90% para diagnosticar a hanseníase. A intenção dos cientistas é criar um aplicativo que possa ser usado por profissionais de saúde, cumprindo o objetivo de que a ferramenta possa acelerar o início do tratamento e evitar consequências graves como deformidades, perda de movimentos e problemas de visão.
Camila, eu comecei o episódio falando até que as doenças negligenciadas, elas recebem essa denominação por receberem menos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, qual é o atual cenário de financiamento para novos produtos destinados a essas doenças? Segundo o último relatório do projeto DFinder, que monitora o financiamento para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias em áreas prioritárias de saúde global, houve uma queda de 3,7% nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitos pelos setores públicos para doenças negligenciadas em todo o mundo em 2021, se comparado com o ano anterior de 2020. No Brasil, observando os dados trazidos pela pesquisa, o melhor patamar foi em 2012, quando 16 milhões de dólares foram destinados para pesquisa e desenvolvimento em doenças negligenciadas. As piores estatísticas foram registradas entre 2014 e 2017, sempre abaixo de 9 milhões de dólares. Segundo o atual governo, o enfrentamento de doenças negligenciadas está entre as prioridades na área da saúde. Em junho deste ano, foi criado o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que a criação do grupo, que reúne 9 ministérios, partiu do entendimento de que a saúde não é um aspecto isolado na vida das pessoas e que é preciso levar em conta fatores ambientais, econômicos e estilo de vida. Ainda de acordo com a pasta, cada população e cada doença terá metas próprias e uma abordagem específica. Propostas de projeto de comunicação estão sendo avaliadas. Para a tuberculose, o Ministério adiantou que o objetivo é reduzir a incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e o número de mortes para menos de 230 óbitos por ano. E a nossa entrevistada de hoje é a Juliane Oliveira, que é matemática e pesquisadora associada ao Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Juliane. Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite, né? E essa oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento que é sempre construtivo, né? Então, Juliane, para a gente começar essa conversa de hoje, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre alguns pontos que eu coloquei aqui como sendo bem importantes durante a conversa que a gente já trouxe aqui inicialmente nesse episódio. O artigo, a gente viu que ele trouxe uns exemplos, né, de soluções tecnológicas, tanto para doenças negligenciadas como Chagas e a própria plataforma de Zika. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre a importância dessas ferramentas e o que você observou na prática do ganho do uso dessa tecnologia dentro desse cenário de doenças negligenciadas. Então, o artigo, né, ele aborda a questão da gente tentar fazer definir qual é o caso, né, como é as características clínicas, né, de uma pessoa, uma criança, no caso, como foi aplicado para a questão da Zika, o mais precocemente, né, e acertar isso, né, ser mais preciso com uma descrição que fosse de um médico, de uma pessoa, né, que a gente está querendo aproveitar da tecnologia para facilitar a vida, né, nos hospitais, né, nos centros e etc. Então, o primeiro ganho dessa tecnologia é nisso. Então, quando você tem várias pessoas para analisar, vários dados para analisarem, né? Então, você tem que dar um diagnóstico, o algoritmo ele vai tentar acelerar isso e já trazer para você, para quem vai utilizar essa ferramenta, pode ser um médico, pode ser pessoas que estão analisando, né, a distribuição de novos casos relacionados a síndrome respiratória, desculpa, é que eu estou trabalhando com síndrome respiratória agora, casos de pessoas que estão relacionados com a síndrome da Zika, né, a síndrome da Zika congênita. Então, a ideia é a gente tentar já de imediato cobrir qual é o número na população, e aí essa ferramenta vem para tentar acelerar esse processo, né? Por outro lado, a gente também tem um fato de doenças negligenciadas e também doenças raras, né? Então, uma microcefalia, né, se você olhar o número de ocorrências, ela acaba sendo como algo um pouquinho raro, né? Então, a gente tenta ver se existem características que vão além daquelas características clínicas, né, do diagnóstico assim que uma criança nasce, por exemplo. Existem outros fatores que o algoritmo pode trazer
para auxiliar, né, quem está dando o diagnóstico associar essas informações, né? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma malformação de uma criança ao nascer, ou uma outra doença, né? Pode ter um outro problema, né? E aí vai ter outro diagnóstico. Como confirmar que realmente é associado a Zika, que é associado à mãe ter tido uma infecção no período dela, né, da gravidez, certo? Aí a gente, com esses métodos de machine learning, a gente consegue montar essa ferramenta e tentar cruzar informações de quando é que ela engravidou, né, o período de gravidez dela, onde ela estava, qual era a incidência naquele período, o risco que ela poderia ter de adquirir a Zika. Então a gente começa a cruzar várias informações para dizer, olha, a probabilidade, né, disso realmente estar associado com a Zika é X. Então aí a pessoa que vai dar o diagnóstico pode já, né, ver, ok, aqui já tem uma ferramenta que me diz alguma coisa sobre como eu posso estar associando com esse problema. É claro, né, isso é só uma ferramenta, tem que ter investigação depois, né, e aí vai algo mais laboratorial e vai além do que simplesmente essa ferramenta. Então, eu acho que esses dois pontos, né, acelerar um possível diagnóstico, para não deixar que ninguém fique desprevenido, né, e também já começar a pensar numa assistência a essas famílias que estão sendo afetadas, e para poder tentar trazer variáveis novas que auxiliem na detecção, né, de casos um pouco mais raros, né, mais ou menos essa ideia. Legal. E quando você fala desses modelos, né, esses modelos preditivos, eu fico logo pensando nos dados que alimentam esses modelos, né? A gente consegue produzir modelos desse tipo, mas existe toda uma necessidade de dados para que eles, né, alimentem o modelo e essa predição consiga ser realizada da forma adequada. Você acha que hoje existe essa limitação de dados que impede que mais ferramentas como essas sejam produzidas? Isso acaba sendo uma limitação para a gente aqui no Brasil? Eu acho que no Brasil a gente tem uma grande riqueza de dados, certo? Um dos problemas são algumas incertezas nos dados, certo? Nem toda região tem uma boa cobertura, né? E ainda assim que tenha uma informação ainda é um pouco precária, né? Ainda não tem um sistema digitalizado, né, para as pessoas, nos médicos, nas UPAs, né, no centro de saúde, ela ir lá e colocar essa informação. Então aí esse dado que deveria estar aparecendo o mais rápido possível no sistema para a gente conseguir diagnosticar o mais rápido possível, né, fazer toda a pesquisa, né, ele acaba sendo um pouco precarizado por causa dessa base que ainda precisa, né, ter, né, ou seja, então, assim, eu digo que a gente tem uma boa riqueza de dados, mas precisa ainda um pouco de trabalho, né? Digitalização, né? Um pouco mais de avanço tecnológico em relação a essa coleta e essa organização da informação, né? E aí envolve também vários fatores, né? Envolve a condição local, né? Investimento ali, né? E tal. E aí, mesmo assim, com a base que a gente já tem, que o Ministério da Saúde também deixa disponível, certo? E aí tem nível de acesso, claro, né? Porque a depender da informação, tem informação sensível, né? Então tem que proteger a informação. Então, dependendo, né, do nível de abertura, né? Aí existem centros, por exemplo, SIDAX é um centro que tem acordos, né, com a Secretaria e com o Ministério da Saúde para poder ter acesso à base de dados, a maior parte delas individualizadas, e aí a gente tentar enriquecer essas informações cruzando com outras. Então, ou seja, a gente tem um arsenal enorme de bases de dados no Brasil, até se comparado com outro país, a gente realmente está muito avançado nisso, tem muita informação, e para melhorar ainda essa informação e trazer, né, como uma ferramenta, né, como essa que a gente viu, algo um pouco mais plausível, a gente tenta cruzar e aí melhorar uma informação com a outra, cruzando, né, bases diferentes para poder enriquecer o estudo do problema. Legal, que bom saber que hoje a gente tem uma quantidade de dados potencial de serem utilizados aí nesse tipo de ferramentas aqui no Brasil. E aí, aproveitando que você está trazendo esse contexto de Brasil, queria que você falasse um pouco para a gente hoje, qual a posição do Brasil nesse desenvolvimento de soluções para doenças negligenciadas? Você acha que a gente está avançado se comparado com outros países?
Assim, eu acho que o Brasil, ele é um país imenso, né? Um país com dimensões continentais, então ele tem muitos cenários, tem muitos contextos, o que faz com que estudos relacionados a doenças negligenciadas... Então, veja, as doenças negligenciadas são normalmente as doenças que afetam, né, aquela parte equatorial ali, né? Que não afetam muito o norte global, né? Então, são as doenças que afetam a população mais pobre no mundo, no globo, né? Então, o negligenciadas aí envolve até uma questão econômica, né, no meio. E o Brasil, né, nessa posição, né, sendo um país que é bastante afetado, né, que as doenças negligenciadas mais comuns, né, arboviroses, dengue, a zika, né, chikungunya, hanseníase, né? Então, doenças que têm uma incidência, né, praticamente quase muito zero, muito reduzido, até um pouco extinta na parte norte, né? Elas já têm uma incidência maior aqui no sul, né? E elas são essas negligenciadas, né? Então, eu acho que o Brasil ele tem muito desenvolvimento em relação a isso, porque é um problema que afeta principalmente o nosso país. Então, é de interesse do nosso país conseguir ter estudo suficiente para poder lidar com esse problema, né? Então, quando a gente começa uma pesquisa envolvendo, por exemplo, hanseníase, dengue, né, as arboviroses, e assim por diante, a gente tem um arcabouço epidemiológico, né, expertise muito grande em relação a isso, certo? E tem os dados também. O que eu acho que eu sinto falta em relação a outros países, né, e a gente tem algumas pesquisas que mostram também, um dos exemplos foi com a emergência da Zika, é que quando a gente tem um problema, né, que acaba tendo um estado de calamidade, né, ou um alerta, né, maior, como foi a entrada da Zika, né, na época, a entrada da Zika até que não se alarmou, né, então no início a população estava muito tranquila, né, só se alarmou depois que viu que as consequências, né, da infecção poderia trazer, né, malformações aos recém-nascidos. Então foi aí que deu aquele boom, né? Então o Brasil se manifestou, teve toda, né, a ação para poder conter e tomar medidas de controle, mas aí você vê que quando a gente tenta desenvolver algo um pouco mais sofisticado, né, vacinas, né, coisas que realmente vai trazer uma solução um pouco mais preventiva mesmo, algo, né? Que, né? Isso. Aí você vê que outros países se apoderam dessas tecnologias, né? Às vezes até com interesse, para repassar para o nosso país. Ou seja, a gente ainda precisa de um certo investimento na ciência do próprio país, né? Para a gente conseguir desenvolver essas ferramentas para o nosso problema, né? Então, aí, com o da Zika você pode ver, tem um dos artigos até mandei, não foi isso? E você vê como a forma do conhecimento, ela muda, né? As tecnologias, a parte de bio, né? Eles estão mais Estados Unidos, China, né? E aí o Brasil ficou mais com a parte epidemiológica clínica, né? Então, mas a gente quer ver vacina, a gente quer ver métodos de contenção, né? Como é que vai lidar com os mosquitos? Será que tem alguma forma? A gente quer essa parte também para poder conseguir lidar com o controle, que é o principal, né? Na doença. Legal. Eu vou até aproveitar esse gancho que você está trazendo aí da gente focar esses estudos, né, em momentos de maior necessidade, né, em cenários de epidemia, para te perguntar se hoje já existe algum projeto ou mais de um projeto com o objetivo, né, de desenvolvimento de soluções tecnológicas e investimento nessas doenças negligenciadas, mas fora de cenários de epidemia. Tem sim. Acho que tem um agora, eu estou até participando de um, se chama ESOP, Early Warning of Pandemic Potential, ou seja, é um projeto que tenta desenvolver uma plataforma para dar avisos, né, um sinal sobre qualquer anomalia que a gente veja na população brasileira que possa futuramente ter um potencial pandêmico, né? Então pode ter um potencial epidêmico, pode ter um potencial pandêmico. E isso teve um boom, principalmente depois da Covid, né? Então, acho que a Covid veio para dizer, olha, não dá para ficar fazendo pesquisa que não tenha, né, uma perspectiva a longo prazo, que não tenha um resultado, né,
potente de preparação, né? Então tem pesquisa e tem desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem que estreitar isso para conseguir ter uma ferramenta o mais rápido possível, porque se acontecer outro evento, a gente não vai poder estar se preparando e aprendendo durante o evento, como foi mais ou menos na Covid, né? Na Covid teve vários pesquisadores, eu estava trabalhando com a Zika, e, dado a emergência, eu fiz o shift, parei e fui começar a fazer estudos relacionados à Covid, né? Mas isso poderia ter sido já trabalhado em projetos antes, né? E aí novamente volta a questão, né, do investimento, volta a questão de como é que essas informações também chegam da linha de frente dos hospitais, centro de saúde, UPA, né? Porque eles são os primeiros onde a gente vai ver o sinal aparecendo, né? E aí eles também precisam estar preparados para passar isso e a gente conseguir fazer essa vigilância, né? E de ida e volta. A gente consegue fazer uma vigilância, dar um aviso, ter essa interação, eles pensarem no que fazer, a gente pensar em estratégia do como agir, né? Assim que a gente vê algo anormal aparecendo. Então agora já apareceu vários projetos no país, né? O próprio Ministério também tem todo esse desenvolvimento. E um desses que eu estou trabalhando agora é esse, se chama ESOP. E o objetivo é primeiro pensar, né, quais são as variáveis que vão estar indicando uma nova emergência. E a gente trabalha com dados de atendimento de atenção primária, né? Então você vai ali no centro de saúde e você diz, olha, estou hoje me sentindo, né, com dor de cabeça, uma febre, uma dor de garganta, né? Então, a gente já pode associar isso, se tiver muitas pessoas, né, com esse tipo de sintomas, a gente pode associar isso, por exemplo, com algum surto novo de doença respiratória, né, fora do normal, né? Se for algo relacionado com arboviroses, né, os sintomas possíveis associados a uma dengue, algo parecido com dengue, com zika, com chikungunya, né, a gente pode já tentar associar isso. Será que ali está tendo algum surto relacionado a uma arbovirose? E assim por diante, né? Então, a plataforma, ela pega essas informações que são importantes para dar esses sinais, né? Uma delas é essa, e tem outras, dados climáticos, dados da mídia social, né? Tem pessoas que chegam, né, no Facebook, Instagram, no Twitter e colocam lá, eu estava me sentindo assim, assim, assado. Esses rumores também a gente coleta para ver se tem algo aparecendo, entendeu? Então é uma plataforma bem complexa, né? Tem muitas informações, mas o intuito é exatamente esse, a gente se preparar para não deixar para o momento de emergência e já começar a ver as lacunas no nosso sistema para se preparar para um evento desse. Se antecipar o problema, né? Para já chegar um pouco mais preparada caso ele surja e não cause tanto alarde, né? Mas, enfim, Juliane, para a gente poder terminar, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que você enxerga o futuro dessas pesquisas para doenças negligenciadas hoje, o que você espera, o que a gente pode esperar, né, do futuro dessas pesquisas. Eu acho que a gente está andando, né, a gente vai conseguir chegar em um limiar também, que o Brasil vai reduzir o número de incidência, que esse que é o objetivo, né? O objetivo inicial é a gente conseguir reduzir até um certo limiar as incidências de tuberculose, de hanseníase, né? Dessas doenças que afetam muito a população, da dengue, né? Zika, chikungunya, dengue, chikungunya, que as pessoas param de trabalhar, né? Isso é uma doença que afeta muita gente, afeta a mão de obra brasileira, porque quando você está doente, você não pode trabalhar, né? Afeta a vida pessoal da pessoa também, né? Então você tem seu dia a dia e isso, né? Você pega uma dengue hoje aqui, depois pega uma gripe e tal. Então a ideia é da gente trabalhar o máximo possível para trazer essas tecnologias e ajudar a reduzir essa incidência de casos, né? Há um limiar, né? E a gente normalmente coloca, né? Daqui a 2035, né? Quanto a gente consegue reduzir de casos de tuberculose? Quanto a gente consegue reduzir de casos de hanseníase? E a gente vai fazendo essas metas e vai tentando, né, bater essas metas e a gente vai avaliando, né? O que foi feito nesse percurso que contribuiu para isso, né? Então a gente está fazendo esses estudos, né? Então já tem coisa que está avançando, tem várias doenças que realmente estão diminuindo. Infelizmente, com a pandemia, isso impactou em várias estratégias de controle dessas doenças negligenciadas,
porque, né, parte dessas doenças negligenciadas é tão associado também a uma questão socioeconômica, e aí teve um agravante da pandemia. Então eu espero que no horizonte, né, em que teve toda essa alarde com a questão da Covid, a Covid ainda anda por aí, né, circulando, causando problemas, né, e é claro, a gente não pode perder a atenção em relação a isso, mas também a gente não pode negligenciar mais ainda projetos, né, que visem continuar com essa estratégia de redução das doenças, né, do impacto das doenças negligenciadas, né. A gente não pode abrir de mão agora, ou dar uma prioridade só a um e esquecer da outra, né. Até porque isso seria até uma perca de dinheiro, de recurso, de tudo que já foi feito, né. Então, essa é o que eu espero para o futuro, né, que esteja essa atenção em relação às doenças negligenciadas, né, mas também positiva, né, que a gente já conseguiu aprender muita coisa, né, e a gente tem várias medidas que funcionam, né, e eu espero que isso continue. Perfeito, Juliane. Eu queria muito agradecer a sua entrevista aqui para a gente. Você trouxe insights muito interessantes que me deixam bem otimistas, né? Tanto com relação à qualidade do dado e da informação que a gente tem hoje no Brasil, o próprio cruzamento de diversas bases, como você trouxe, além dessas várias soluções tecnológicas, né, que têm esse objetivo de fazer esse mapeamento e até estruturar de uma maneira mais apropriada o diagnóstico e até tratamento de coisas futuras que possam acontecer. E a mensagem é que a gente saiba, né, continuar priorizando da forma adequada as doenças negligenciadas dentro de todo esse contexto, para que a gente consiga ter aí essa equidade e esse futuro tecnológico a nosso favor, não é mesmo? Obrigada. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Prazer. E antes de terminar, eu queria lembrar que esse é mais um artigo que você encontra na edição de saúde da nossa revista digital. E se você ainda não conferiu, vai lá em mittechreview.com.br/assine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.